Boa noite, graça e paz de Jesus. Você que está aqui, vai escolhendo seu lugar, fique à vontade. Eu agora, naqueles 3 primeiros minutinhos, vou interagir com quem está em casa, para que também se sintam parte, porque são parte da igreja, são parte do corpo de Cristo. Eu vou conectar o meu Facebook aqui para poder fazer essa interação. Então, se você está conectado com a gente, você é bem-vindo, você faz parte disso que está acontecendo. É um jeito de cultuarmos a Deus. Um número reduzido de pessoas aqui no prédio, por causa das condições de segurança nesse momento, né, em relação a essa pandemia que estamos vivendo. E muitas pessoas em casa, mas todos num só coração, num só amor. Então, quero devolver aqui um boa noite, né, um desejo de boa noite para Catarina Santos, que está em casa, meu pai e a minha mãe, Valmor e Serlei, graça e paz de Jesus. Hoje pela manhã eu conectei na Igreja Batista de Canoas, né, assisti a pregação que o meu pai estava fazendo, e agora de noite meu pai está conectando aqui na Igreja Batista da Comunhão, né. Somos família de sangue, família da fé. O Alan Vieira, que está servindo aqui conosco hoje também, boa noite. Hoje quem está conosco aqui na transmissão é a Carol. É estranho eu apontar para cá, né? Mas quem está em casa faz todo sentido eu apontar para cá. A Carol está aqui. Então, glória a Deus pela vida da Carol. Vamos orar pela Lise, que está com uma dor, está com um problema no braço. Então, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, né? A restabeleça rapidamente o nosso desejo. A Aline, dando boa noite, né? O Facebook da Aline é Aline e Everton. A Aline está em casa, o Everton está aqui. E boa noite para você também, Aline. Luciano Camargo, boa noite para você. Damaris, boa noite, Damaris, Waiton B e Guilhermina. Que legal, né? Até a dona Guilhermina agora está assistindo online as pregações. Vai durar só um tempo, irmã Guilhermina. Se Deus quiser, a gente já vai poder estar junto novamente aqui. Soraya, boa noite a todos. Cristiane Matos, que bom ter você. O Edson, a família aqui com a gente. Cristiane, boa noite para vocês. Boa noite, Alessandra. Charlene, boa noite também. Se eu passar alguém aqui, por favor, me desculpe. Não é intencional. Boa noite, estamos orando para que possamos nos reencontrar em breve. Amém, Jorge Iraci. Essa é a nossa oração. Camila, boa noite. Temos que lembrar de orar pelo sogro da Camila, o pai do Rômulo, pastor Enes, teve um AVC essa semana. Ainda está no estado delicado, houve melhoras, mas vamos continuar orando pela vida do pastor Enes. Luciano e Morgana, né? O Luciano está corrigindo a informação aqui, né? Que bom, Morgana, que você está com a gente também. O Mitch, boa noite a todos. Meu óculos está embaçando, na hora que eu prego sem máscara, né? Mas por enquanto tem que se adaptar desse jeito assim, né? Thalita Belloni, boa noite para você também. O que a Tati escreveu aqui? Boa noite, Tati, Dalmiro e Pietro. Deus fale aos nossos corações. Amém, queridos. José, desculpa, Jonas e Bruna, boa noite, comunhão. Arlise, boa noite, amados. Suzana, boa noite para você também. Noeli, boa noite para você também. E nós vamos orar, então, consagrando a Deus esse tempo juntos. Vamos fazer isso? Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui presencialmente, esse grupo de pessoas, mas também nos reunimos online. E toda esta reunião é em nome de Jesus. Queremos te cultuar. Espírito Santo, nos conduz em culto ao Pai nesta noite. Nós queremos, pelo novo e vivo caminho, que é o Senhor Jesus, nos apresentarmos inteiros diante do Senhor. Recebemos da tua parte aquilo que só o Senhor pode nos dar. Que o Senhor faça por nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Que essa noite o Senhor opere maravilhas. O Senhor responda perguntas, o Senhor salve, o Senhor inspire, o Senhor transforme. Senhor, tua igreja está aqui reunida diante de ti. Que o Senhor dê significado a tudo isso. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos celebrar. Everton, glorifiquemos ao Senhor. Boa noite a todos, boa noite para vocês que estão aqui, boa noite para você que está em casa. A palavra de Deus, a Bíblia nos fala que quando nos juntamos
um ou dois ou mais em um só sentimento, em um só coração, em uma só vontade, ali Ele está. E tem uma música que ela é muito antiga, talvez você não conheça, talvez você que é um pouquinho mais velho, mais tempo de caminhada, conheça. E na minha época se chamava Corinho, né? Talvez o Davi lembre disso. E ela fala que sim, Deus está aqui, Deus está no nosso meio, Deus está aí com você na sua casa, sozinho ou acompanhado, você com sua família. Ele se faz presente em nós. E às vezes basta nós pararmos para prestarmos atenção, né? Deus está aqui, tão certo com o ar que eu respiro, tão certo com a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo com o ar que eu respiro, tão certo com a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sim, Senhor, nós clamamos por Tua presença, Pai. Ainda que muitas vezes nós não Te ouçamos, Senhor. Ainda que a cegueira dos nossos olhos não nos deixe Te ouvir, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aí. Ainda que estejamos passando por desertos na nossa vida e a gente não Te enxergue, eu sei que o Senhor está aí. Deus está aqui, tão certo com o ar que eu respiro, tão certo com a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, vamos juntos, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro que nos trouxe a paz.
Vamos juntos. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Amém. Amém. Nós, reunidos aqui, ainda que poucas pessoas, nós estamos representando e vivendo parte daquilo que a igreja vive. Mesmo quando nós estamos reunindo aí tantas pessoas nos finais de semana, né, cultos pela manhã, pela noite, ainda assim o que nós fazemos domingo é parte do ser igreja. Mas tem uma dimensão muito importante da vida de igreja que a gente está vivendo durante a semana, que são os pequenos grupos de comunhão online, que tem abençoado muito a minha vida. Eu não digo como pastor necessariamente, mas como parte de um pequeno grupo de comunhão online. Ali a gente reparte nossas alegrias, nossos fardos pesados, ali nós oramos uns pelos outros. Ali nós temos experimentado os milagres da parte de Deus. Tem sido muito edificante, tem sido muito inspirador os testemunhos que nós temos recebido do quanto tem sido bom, agradável, especial na vida dos irmãos e irmãs que estão nessa caminhada de comunhão durante a semana. Uma comunhão online, mas uma comunhão possível. E nós queremos que as crianças também vivam isso. Porque as crianças, elas têm acesso a muitas coisas na internet. E que bom quando os pais estão de olho, quando estão junto, não é? Não simplesmente liberam a internet para os filhos. Mas se a igreja hoje está tendo a oportunidade de, através da internet, ter comunhão, aprendendo a ser igreja também nessa dimensão, nós não podemos deixar as crianças de fora disso. Nós não podemos deixar as crianças pensarem que a internet é só para assistir desenho, é só para assistir coisas de jogos, é só para assistir determinadas coisas no YouTube. Que as crianças também aprendam desde cedo que a internet também é um lugar para conhecer Jesus, para glorificar a Deus. E a Carol, que é a nossa ministra de crianças, ela tem um recado muito especial para crianças, mas talvez seja mais especial para os pais das crianças, porque se os pais não comprarem o que é importante para os seus filhos, não comprarem a ideia, se seus pais não abraçarem junto valores, ideais, princípios adequados, não vai acontecer. Então, Carol, por favor, fala aí com os pais, com as mães, com as crianças. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Carol, a líder do Ministério com Crianças. E mais uma vez eu venho aqui para lembrar, relembrar e incentivar vocês e os pais, todos que estamos em casa também, de que falar de Jesus para as crianças é a nossa obrigação. Se a gente não fizer isso, as crianças vão ser um povo não alcançado. E nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos acordar que se a gente não fizer a nossa parte, Jesus não vai chegar até as crianças, porque elas precisam de nós. Jesus disse, tragam as crianças para mim. Quem vai levar elas se não for a gente, né? Então, uma das coisas que nós, a equipe, tem feito é, todo domingo, no canal, no YouTube, Comunhão Kids, você vai encontrar um novo vídeo para as crianças, sempre falando sobre o que o Davi fala aqui. Então, nós aprendemos aqui, as crianças também vão ter um vídeo. Gente, esse vídeo não tem mais de 10 minutinhos. A maioria tem 5 a 6 minutos. Então, pais,
tirem esse tempo da semana para você colocar esse vídeo para as crianças. É muito importante, é especial. A criança, a gente sempre fala, ela não é a igreja do amanhã, ela é a igreja hoje. E nós precisamos alimentar, fortalecer a fé, a espiritualidade dela hoje. Ah, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Tenho certeza que você conhece uma criança, que você pode estar compartilhando o vídeo do canal. E pensando em igreja, mais uma atividade que, na verdade, é um movimento espiritual para a gente mostrar e trazer a criança para dentro da igreja, é o pequeno grupo para criança. Então, como nós estamos passando por momentos tão difíceis na pandemia, imagina as crianças. Imagina como elas estão sedentas em fazer parte da nossa igreja. Elas não podem estar aqui fisicamente, mas elas podem estar conosco nos pequenos grupos. Esses pequenos grupos vão acontecer uma vez na semana, no mesmo formato que os nossos. Pais, nós temos um grupo no WhatsApp que se chama Pais da Igreja Batista da Comunhão, e lá tem o link que você vai colocar a sua disponibilidade de horário. E a gente vai colocar as crianças dentro dessa disponibilidade que você está nos sugerindo. Também, nesse link, você vai colocar todas as sugestões e a gente vai conversando e colocar a criança de acordo com a sua disponibilidade. Se você não está no grupo de pais, comenta na nossa live, ou quem está aqui também tem interesse, pode deixar o nome comigo ou com a B ali atrás também. Comenta nos comentários, no Facebook também, que a gente vai entrar em contato com vocês. Mas a gente precisa se sentir responsáveis por isso. A criança não vai ter um pequeno grupo se o pai, se a mãe, que nem o Davi falou, não incentivar, não colocar ela. Façam a inscrição, é 40 minutos da semana de vocês e vai fazer a diferença para a eternidade das crianças, para o futuro dessas crianças e para o futuro da Igreja de Cristo também. Tá bom, gente? Obrigada, Davi. Bênção, Carol. Mesmo que você é adulto, se você puder, você pode, né? Se você quiser, assiste lá um vídeo no canal Comunhão Kids. É muito inspirador. A Carol, com uma banana, ela conta uma história. Com um paninho, com um garfinho, ela conta uma história. Fica muito inspirador, fica muito engraçado, mas fica muito relevante, porque é palavra de Deus ali sendo compartilhada. Então, faça isso, curte o canal, porque quanto mais curtidas, isso vai abrindo ferramentas importantes. Depois, ajuda a ampliar a abrangência. A gente está fazendo isso como igreja, né? Então, apoie isso, orando pelo Ministério com Crianças, pelas crianças da igreja. Se você é pai, se você é mãe, não espere a pandemia passar. Um dia na vida de uma criança talvez vai equivaler, eu vou falar uma coisa sem dado científico, tá? Mas as experiências que uma criança vive num dia, talvez os adultos vão precisar de semanas ou meses para ter a mesma intensidade que a criança tem num dia. Uma oportunidade perdida por uma criança em um dia é uma oportunidade que sabe-se lá quando vai voltar, e talvez volte depois, já passou a hora disso ser aproveitado. Então, invista no seu filho, invista na sua filha e invista com Jesus, porque isso é o que precisa acontecer, isso é o que de melhor pode acontecer. Nós estamos vivendo a nossa missão como Igreja de Jesus com muita alegria, né? A gente está para receber já a vinda do Sadá e da Hélida. A Nina tem alimentado a igreja com informações sobre a vinda desse casal de missionários que vão fazer parte da nossa família aqui, da nossa Igreja Comunhão, e vão trabalhar com africanos, que tem milhões de africanos vivendo fora da África. Então, antigamente, para acessar o mundo africano com o amor de Jesus, tinha que se mandar missionários para a África. Isso ainda tem que acontecer. Mas agora a África está indo para o mundo. Então, Caxias do Sul é um lugar em que tem muito africano e muitos muçulmanos. E o Sadá e a Hélida estão vindo para repartir o amor de Deus com eles, e nós temos que dar suporte. Nós vamos ser a igreja que vai amá-los, que vai ter comunhão com eles, mas vai orar por eles e vai dar recursos financeiros e materiais para que essa obra aconteça. A gente está mobiliando a casa deles. Eles estão vindo só com o que cabe no carro. A gente tem que conseguir geladeira, máquina de lavar. A Nina vai mandar um vídeo essa semana. A gente vai mandar um vídeo que a Nina fez lá da casa onde eles vão morar. Eles já têm um lugar para morar e a gente está muito empolgado com isso, né? Então a Nina vai esclarecer de uma maneira bem didática, porque é lá dentro da casa mesmo, mostrando os lugares onde é que vão os móveis,
né? Vamos orar por isso. E eu quero dizer também que durante essa semana a gente vai falar como que você pode participar da construção de uma casa no Pantanal. Ore pelo Pantanal, o Pantanal está em chamas. E nós temos alguns irmãos e irmãs em Cristo lá que estão repartindo o amor de Deus. E lembra que nós estivemos lá em janeiro, no Pantanal, numa missão muito impactante. E nós tivemos o compromisso agora de ajudar a construir a casa do Negão e da Dona Deja. Quando eu falo Negão, é como ele se apresenta, tá? Eu não estou chamando uma pessoa de Negão. No mundo do politicamente correto a gente tem que cuidar com isso, né? É como ele se apresenta, ele diz que ele é o Negão. Então o Negão e a Dona Deja precisam de um lugar para morar, e o sonho deles é que esse lugar seja um ponto de pregação. Então nós ficamos com o compromisso de levantar R$3.000 para ajudar na construção. Já está acontecendo o movimento de construção lá. Então durante a semana eu vou dizer como que isso pode acontecer, tá bom? Mas esteja em oração pelo Negão, pela Dona Deja, para que o Senhor proteja os nossos irmãos, para que o Senhor proteja o Pantanal, a natureza que o Senhor criou nesse momento difícil, né, de queimadas que estão tendo lá. E nesse momento a gente vai se colocar em pé, continuar cantando, louvando ao Senhor e também tendo a oportunidade de consagrar os dízimos e ofertas. Vamos fazer isso juntos, igreja? E se você está em casa, aqui no telão tem as informações das contas bancárias, como todo domingo a gente passa, né? Bradesco e Santander, daqui a pouquinho vai aparecer aí, para você poder fazer a sua transferência e também investir naquilo que a igreja está fazendo. Amém, Senhor. Senhor, nessa noite queremos desnudar o nosso coração a Ti, Senhor. Nesse momento eu quero pedir para você que está aqui, você que está em casa, que você peça ao Senhor que Ele te sonde, porque sentir a sua dor, o Senhor já sabe. Ele já sabe o que você passa. Ele já sabe o que você sente. Mas divida isso com Ele. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ouve ao Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas o meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva nossas vidas, leva a minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enche da Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enche da Tua paz. Faça dessa canção uma oração. Teus olhos revelam que nada somos, nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ouve ao Senhor, tudo sabes
Tudo tu sabes de mim quando sondas, olhas meu coração. Tudo podes ver dentro de mim. Leva nossas vidas, leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Mais uma vez, que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos encha da tua paz, que o Senhor nos encha do teu amor e da tua paz. Amém, Senhor, amém. 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 Você pode se sentar. Então hoje nós estamos chegando ao fim de uma série de mensagens chamada Lições no Deserto. E nessa noite nós vamos refletir sobre um momento crucial na vida do nosso Senhor Jesus, quando Ele esteve também em um deserto por 40 dias. Eu gostaria de mais uma vez orarmos. Senhor, é Tua palavra. Teu Santo Espírito é necessário aqui agindo, falando, ensinando, mostrando, revelando, convencendo. Por isso, Senhor, faz o que nós não podemos fazer agora, que é tornar compreensível a Tua palavra ao mais profundo do nosso ser, e que haja uma transformação em nós, de dentro para fora, uma transformação profunda, verdadeira, permanente, que agrade ao Senhor e que nos traga alegria. Em nome de Jesus, amém. O deserto, além de ser um lugar para sermos provados, como vimos semana passada, é um lugar também onde somos tentados. Se por um lado o deserto, aquele momento difícil na nossa vida, é um lugar onde Deus nos prova, é também um momento no qual o diabo nos tenta. Existe uma diferença entre provação da parte de Deus e tentação da parte do diabo. A provação de Deus objetiva a nossa aprovação. Objetiva nos levar para mais perto dele. A tentação de Satanás objetiva a nossa reprovação, o nosso distanciamento do Senhor. E hoje eu quero dizer em nome de Jesus que o deserto é um lugar para vencer a tentação. Então, só deixando bem claro que nós estamos usando o deserto como uma analogia para aqueles momentos da nossa vida em que parece que os recursos foram embora, parece que a gente está sozinho, as coisas boas são miragens, momentos em que a gente se questiona se vai conseguir sair dali, se a gente vai conseguir seguir em frente. Bem, existe muita tentação no deserto. Satanás sabe que momentos difíceis, principalmente aqueles que doem muito em nós, são momentos muito complicados, onde nossas emoções, nossas convicções, nossas vontades podem com muita facilidade ficarem confusas. Satanás adora um crente confuso. E no meio da confusão, a tentação vem apresentando uma solução.
mas entre aspas, tipo solução. Uma solução imediata para acalmar as coisas. Sabe quando aquela pessoa que tem vício em droga, ou em álcool, ou uma compulsão por compras, ou uma compulsão sexual, quando ela está agitada, ela corre para aquela solução, que é uma solução imediata que dura segundos, dura minutos, dura algumas horas, mas depois que passou, torna tudo pior do que estava ainda. E assim é aquilo que a tentação nos oferece. Ela nos oferece o que parece ser uma solução para esse momento. Mas ela sempre oferece essa solução com uma obra da carne. E uma obra da carne não pode resolver as coisas definitivamente. Ela pode nos trazer uma falsa sensação de saciedade naquele momento, mas ela torna tudo muito pior, porque o resultado de abraçar uma obra da carne, de aceitar obras da carne em sua vida, que são as obras pecaminosas, vai gerar um afastamento da pessoa de Deus, culpa e muita doença espiritual. A tentação, ela só é tentação porque ela se parece uma coisa boa a se fazer agora. Porque se ela fosse ruim, ela não seria tentativa, né? Nós não seríamos atraídos por uma coisa ruim. Então quando você olha, por exemplo, uma comida maravilhosa, você tem vontade porque sente um cheiro bom, um aspecto bonito. Agora quando você vê vermes, né, se mexendo, a menos que você tenha alguma coisa diferente, você vê uma comida cheia de vermes, você tem uma repulsa, não é? Então a tentação, ela nunca apresenta os vermes na hora, ela apresenta os vermes depois. Na hora, a fachada é muito boa. E sabe quem que entende de fachada? Por exemplo, o comércio, a indústria. Você já comprou alguma coisa pela caixa e quando abriu a caixa não era nada disso? Por exemplo, quando você olha uma comida que tem aquela foto na caixa, né? Aquelas comidas congeladas, tem uma foto linda na caixa. Aí você abre aquela caixa, é outra coisa lá dentro, né? É aquilo só que desconstruído, é aquilo só que diferente, é aquilo só que muito pior. A tentação, ela tem um banner, um outdoor muito lindo, muito bonito. E ela tem uma promessa de resolver, só que ela não resolve. Apesar de se parecer uma boa coisa para se fazer na hora, ela tem consequências terríveis, porque todo pecado é mortal. Todo pecado é mortal. Então, hoje nós vamos olhar para Jesus, como Jesus enfrentou em um deserto a tentação. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo, ele é a vida em nós. Então vamos olhar para ele. E eu penso que, na verdade, Jesus enfrentou muitos desertos, né? Nós vamos ver que ele enfrentou um deserto literalmente, um deserto da Judéia, onde ele foi tentado. Mas se você pensar bem, Jesus por toda a eternidade desfrutava da glória. De um lugar que nossos melhores sonhos sobre o que seria um paraíso não pode alcançar, de tão maravilhoso que é. E aí Jesus deixa tudo isso e vem para cá, para essa terra afetada pelo pecado, se tornando um ser humano caído, como humanidade, né? Vestindo literalmente o que vestimos, pisando o que pisamos, comendo o que comemos. Jesus Cristo viveu um deserto por tudo aquilo que se tornou por nos amar e por tudo aquilo que ele passou. Então ninguém sabe mais e melhor o que é passar por um deserto do que Jesus. E olhando para ele no deserto, onde ele foi tentado, nós podemos aprender algumas coisas. E a primeira delas que eu quero repartir com você essa noite é que estar cheio do Espírito Santo é determinante para vencer a tentação. Sabe, aquele texto da palavra em Efésios que diz que nós devemos deixar o Espírito nos encher, deixe-se encher com o Espírito Santo, né? Nas versões antigas, encham-se do Espírito Santo, né? Mas essa tradução já foi corrigida, porque você não pode se encher do Espírito Santo, não há nada que eu possa fazer para me encher do Espírito Santo. Essa é uma ação do Espírito Santo que quer me encher, e eu preciso estar em sintonia com a vontade de Deus, sintonia com as intenções de Deus, que é me encher com o seu Espírito. Então eu preciso
nessa sintonia com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho em mim a força necessária para dizer não, para resistir à tentação. Olha só o que o evangelista Lucas, no capítulo 4, vai relatando a respeito desse momento de Jesus no deserto sendo tentado. Lucas 4, versículo 1 e 2, vamos ler agora. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus estava fisicamente vazio, 40 dias sem comer, mas ele estava espiritualmente cheio do Espírito Santo. E é assim que nós vencemos a tentação, quando nós estamos cheios da vida do Espírito em nós. Quando então as necessidades da carne não são a prioridade em nossas vidas. A nossa carne, a carnalidade em nós, ela clama por aquilo que é pecaminoso, por aquilo que é imediato, por aquilo que é paliativo. Mas lá no livro de Gálatas a palavra nos diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Eu sempre digo que a gente tenta lutar contra as obras da carne. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não devo não sei o quê. E a própria palavra de Deus também nos diz que estas coisas não servem para nada. Não toque, não prove, não manuseie. Mas a gente fica tentando vencer a tentação, lutando contra ela. A gente não deve lutar contra a própria tentação. Porque o nosso assunto não é com Satanás. O nosso assunto é com o Senhor. Então, quando nós vivemos no Espírito, nós estamos preenchidos. Então não tem espaço para o pecado dentro de nós, porque não tem onde ele entrar. O Espírito Santo de Deus está nos preenchendo. Jesus, o nosso modelo. Mas muito mais do que modelo, porque ele não é alguém que está lá para quem eu estou olhando e eu vou fazer igual em seus passos do que faria Jesus. Não, vida em mim, vida em você. Ele, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, diz a palavra em Filipenses. Então ele vem a este mundo e, como ser humano, ele vai demonstrar o tipo de vida que, como seres humanos, nós devemos ter em comunhão com o Pai, para estarmos plenamente cheios, para estarmos espiritualmente cheios. E nós vemos hábitos em Jesus que demonstram que ele cuidava disso. Ele orava, ele jejuava, ele lia e cumpria as Escrituras. A gente vê isso como uma realidade na vida de Jesus. Às vezes a gente quer algo mágico, a gente quer algo místico, quando as coisas são simples. Cristianismo é simples, mas não confunda simples com fácil. O cristianismo é simples, porém não é fácil. Mas ele é simples, e a gente, quando tenta complicar as coisas, acaba perdendo a bênção que existe na simplicidade da graça, na simplicidade do Senhor em nos dar aquilo que nós precisamos. Tão simples quanto comermos o almoço, o jantar, o café da manhã, e assim mantermos o nosso corpo nutrido. Nós precisamos nos dirigir à fonte de alimento espiritual, que é Jesus. O relacionamento que temos com Ele e nutrimos quando oramos, quando falamos com Ele, quando ouvimos Ele através das Escrituras. Não tem mágica, tem relacionamento. E é nesse relacionamento que o Espírito flui e nos preenche, a ponto de dizermos para o Satanás: não preciso, não quero, isso não tem espaço na minha vida. Então você precisa se alimentar espiritualmente para vencer as tentações. Aí você se alimenta espiritualmente e vive um bom momento espiritual e você pensa: está resolvido. Agora está bom, porque eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor, e isso é um erro que eu já cometi muitas vezes na minha vida. Muitas vezes não, mas algumas vezes de forma muito séria, porque eu vivi um momento espiritual muito bom com o Senhor e eu baixei a guarda. Porque, nossa, se eu
tive esse momento tão maravilhoso, né? Eu agora estou, não vou dizer com o corpo fechado, estou com o espírito fechado. Então está tudo bem. E aí, horas depois, eu estava lá, caído no pecado e questionando Jesus. Mas como, Jesus? Agora há pouco a gente estava junto no monte. Agora há pouco a gente estava vivendo aquele momento tão intenso. Como é que agora eu estou aqui nessa lama assim tão rápido? Já aconteceu com você? Porque você precisa saber o seguinte: a tentação não poupa ninguém que está num bom momento espiritual. Não é porque você está num momento bom espiritual que a tentação vai se afastar de você. Até pelo contrário. Um pouco antes de Jesus estar no deserto onde ele está sendo tentado, o que havia acontecido com ele? Você lembra? Alguém consegue falar mesmo de máscara? Acontece algo com Jesus e depois disso então ele é levado pelo Espírito ao deserto. O que é que aconteceu antes? O batismo dele. E o batismo de Jesus foi algo extraordinário. Porque você lembra que quando Jesus é batizado, se ouve uma voz do céu: este é meu filho amado, que me agrada muito. E o Espírito Santo se manifesta corporalmente com aquela pomba. Então você imagina o poder disso, dessa experiência, o impacto disso, todo mundo vendo aquele momento maravilhoso, Jesus ali, né, naquele momento com a Trindade. Ele deixou a sua glória e quando vê agora ele está desfrutando de novo, não exatamente do que ele tinha durante a eternidade, mas algo tão próximo à Trindade, ao Pai e ao Espírito. Então ele está num bom momento. Só que logo depois desse momento a tentação vem. Então eu quero dizer para você o seguinte: busque bons momentos com o Senhor, deixe-se encher no Espírito e viva tudo aquilo que se deve viver quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas cuidado, mantenha o olho aberto, mantenha o joelho no chão, porque a tentação não poupa você quando você está num bom momento espiritual. Então, olhos abertos, porque Satanás está sempre espreitando, sempre tentando um momento para nos arrastar para o lodo do pecado. Tanto é que, depois de tentar Jesus, olha o que diz o versículo 13: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então não é porque você venceu a tentação agora que você está livre dela. Ele está sempre procurando um momento oportuno para derrubar você. Outra questão: a tentação se aproveita de necessidades legítimas. Isso é um problema para a gente entender. Porque a gente acha que ser crente é não fazer um monte de coisa que são boas, mas são proibidas para nós. Né? E a gente vive aquela vida ressentida, aquela vida frustrada. O meu maior esforço, eu acredito, tem sido procurar compreender a graça e viver na graça de Jesus e não no legalismo, não nos tabus, mas na liberdade que existe na graça. Eu e a Paula conversamos essa semana sobre isso, sobre não vivermos presos a tradições humanas, há coisas que nos tiram o brilho da vida, que fazem a gente perder o brilho no olhar e achar que dentro da igreja a gente vive uma vida menos coisas legais para se fazer. E a gente pensa então que a tentação, ela tenta fazer ela quer que a gente faça uma coisa errada. Você precisa saber que a tentação quer que você faça uma coisa certa. É estranho isso, né? Mas a tentação quer que você faça uma coisa certa, de um jeito errado. Essa é a questão. A tentação quer que você faça uma coisa certa, do jeito errado. Olha só o versículo 2 e 3. Jesus nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Mateus completa a citação lá de Deuteronômio, né, dizendo: mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então Jesus está com fome. A Bíblia está dizendo que Jesus está com fome. O que Jesus precisa fazer?
comer. Então a tentação é para Jesus comer. E tem algum problema com isso? Não. Teve fome ao final do processo, vai comer. O problema é o jeito que Satanás quer que Jesus resolva o problema da fome. Perceba que o diabo começou a tentar Jesus com uma necessidade legítima. Comer é uma necessidade legítima. Só que o diabo não trouxe um pão para Jesus. Ele não deu uma dica como fazer pão com os elementos do deserto. Ele tenta Jesus a suprir uma necessidade legítima com um meio ilegítimo. Percebe? Jesus veio a esse mundo como homem, como ser humano. E como ser humano deveria viver e como ser humano deveria morrer. Ele tinha poder para transformar pedra em pão? Sim. Mas Jesus sabia que não deveria fazer isso. Todo milagre que Jesus realizou sempre foi pelos outros e nunca por ele mesmo. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, foi em servir, não em ser servido, não em servir a si mesmo. Ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não se serviu com milagres, ele serviu pessoas com milagres. Ele não deixou que os aspectos de ser humano descaracterizassem a sua missão, a sua vinda. E por isso ele se mantém em humildade. Por isso ele não vai sucumbir a atender uma necessidade legítima de um jeito, nesse momento, dessa forma ilegítima. Como seres humanos, nós temos necessidade de comida, de relacionamentos, de sexo, de bens materiais, de segurança. Se alguém disser para vocês que alguma dessas coisas é pecado, isso tem a ver com tabu, com religiosidade. Porque todas essas necessidades são legítimas. Deus nos deu essas necessidades e nos indicou meios adequados para através dos quais essas necessidades podem ser atendidas. Então saiba, comer, beber, ter relacionamento sexual, ter relacionamento romântico, ter amizades, ter segurança, são necessidades legítimas. A questão é como você atende ou busca atender a essas necessidades legítimas. O Espírito Santo nos oferece saciedade para essas necessidades do jeito de Jesus, de fazer as coisas, como ensinado na Bíblia. E o diabo nos oferece um fast food do jeito carnal de atender a essas necessidades. Então cuidado, para não satisfazer necessidades legítimas de maneiras ilegítimas, porque isso é o que a tentação quer fazer você sucumbir desse jeito. Outra questão é que a tentação, cuide com isso, oferece coisas que você já tem, pode ter sem ela ou não precisa. Olha o versículo 6. E o diabo disse, falando para Jesus, né? Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O que o diabo ofereceu para Jesus? Poder e glória. Jesus precisa disso? Ele é o Filho de Deus, poderoso e glorioso. Nesse momento, por escolha própria, pela missão de amor,
ele não está usando todo o seu poder, e ele não está nem de longe desfrutando da sua glória, mas é a escolha dele, pela missão de amor. Então o que o diabo está oferecendo para Jesus é o que Jesus já tem, ou pode ter sem o diabo, ou não precisa disso naquele momento. Toda tentação oferece para você algo que você já tem, pode ter sem ela, ou não precisa. Jesus só aceitaria o que o diabo está oferecendo se ele esquecesse quem é. Se ele esquecesse quem é, isso não aconteceria, então ele cairia na tentação. Então muito cuidado. A tentação descaradamente vai oferecer, grave isso, eu estou sendo repetitivo, mas isso me ajudou muito quando eu entendi. Ela sempre vai oferecer o que você pode ter sem ela, já tem ou não precisa. Por exemplo, felicidade. Todos nós, imagino, queremos felicidade. A tentação diz para você que você pode ser feliz usando pessoas. Se você usar as pessoas, você chega lá. Mas você já é feliz quando consegue entender quem você é em Cristo e o que você tem em Cristo. Mas o jeito do Espírito de você ter felicidade é servindo pessoas, não usando pessoas. Então não se trata de felicidade ou não felicidade. Se trata de um caminho da carne, que a tentação oferece, ou um caminho do Espírito. Jesus quer que sejamos alegres, que tenhamos alegria profunda. Tanto é que depois de falar sobre a videira verdadeira, ele diz: eu estou dizendo estas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja completa. Sexualidade. A tentação quer oferecer satisfação sexual através da pornografia, através do adultério, através do sexo antes do casamento. Qual é o meio adequado? Sexualidade se tornou um tabu, mas não deveria ser. Porque sexo não é pecado quando ele não é atingido através do que a tentação oferece. Mas o meio adequado, o local adequado para a expressão da sexualidade humana é o casamento, e é isso que o Espírito oferece. O casamento que representa aqui na terra a união entre Cristo e sua noiva, que é a igreja. O dinheiro em si é um problema? Não, a Bíblia não apresenta que o dinheiro é o problema. A raiz de todos os males não é o dinheiro, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E por amarem o dinheiro, é que as pessoas passam a servir ao dinheiro, e Jesus mesmo disse que não pode se servir a dois senhores. Ou vai amar um e desprezar o outro, né? Ou vai fazer o contrário. Então, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Mas nós precisamos de dinheiro para comprar pão, nós precisamos de dinheiro para pagar contas, nós precisamos de dinheiro para pagar conta de luz, para pagar mensalidades. A questão é que a tentação, ela nos oferece chegar a esse dinheiro dando jeitinho, através de corrupções, através de desvios, através de sonegações. E o Espírito nos diz, literalmente, vai trabalhar. Porque a palavra de Deus diz: não sejam ociosos, mas façam algo de útil com as mãos. É a palavra de Deus que diz isso. E aí você tem para si e tem para repartir. Mas o Espírito também diz para confiarmos no Senhor. Confia no Senhor, o pão de cada dia vai estar lá cada dia. Então veja, o problema não é dinheiro. O problema é como você chega lá, do jeito do Espírito ou do jeito que a tentação oferece. Então quando a tentação vier em qualquer área da sua vida, se pergunte: vem cá, eu já não tenho isso? Ou eu não posso ter isso do jeito certo, do jeito adequado, do jeito que glorifica a Deus, do jeito que não contamina a minha vida com pecado? Ou será mesmo que eu preciso disso? Nesse momento eu preciso disso? Próxima questão. A tentação geralmente mexe com o seu orgulho. Vamos olhar o versículo 9 em diante. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém,
colocou sobre o pináculo do templo, um lugar bem alto no templo, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito: aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Assim como na tentação do pão, mais uma vez, o diabo tenta Jesus questionando a sua identidade, né? Se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia que não deveria colocar o Pai à prova, porque ser filho de Deus não depende do que podemos fazer para demonstrar isso, mas de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus porque fomos feitos filhos de Deus. Não é porque a gente fez ou pode fazer alguma coisa que então nos tornamos filhos de Deus. E isso é o grande dilema, né, entre religiosidade e espiritualidade, porque a religiosidade diz que se a gente fizer as coisas certas, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Então, se você pode fazer o bem para as pessoas, se você pode fazer isso, se você pode fazer aquilo, então... Mas não, nós fomos tornados filhos de Deus por adoção, essa obra maravilhosa do Espírito Santo de nos gerar de novo como seres espirituais que são abraçados pelo Pai. Jesus sabia quem era, mas quando nós não sabemos quem nós somos tentados através do que nós podemos fazer. E quantas vezes nós fazemos besteira para reafirmarmos o nosso ego? Muitos dos meus maiores erros foi por tentar provar alguma coisa para alguma pessoa. Quando eu quero provar alguma coisa para alguém, e então eu deformo a minha vida, eu saio do campo da graça, para na minha força tentar mostrar valor, para através de minhas ações, através dos meus resultados tentar mostrar valor, e isso não tem nada a ver com a minha vida com o Pai. Porque o que eu faço decorre de quem eu sou, decorre de ser filho de Deus. Eu gostaria de compartilhar 3 rápidos e objetivos ensinamentos bíblicos, de uma maneira muito prática e direta, para ajudar você a vencer a tentação, que tem me ajudado a vencer a tentação. Lembre-se, não são coisas que a gente possa fazer se não estivermos cheios do Espírito Santo. Se não estivermos nos relacionando adequadamente, de maneira que está fluindo do Senhor Jesus, o seu Espírito constantemente em nós. Então não vai adiantar tentar fazer estas coisas que eu vou dizer. Então eu já quero pressupor que relacionamento com Jesus é realidade. Então são muito mais parâmetros que mostram evidências desse relacionamento que ajudam a vencer a tentação quando ela vem, e ela vem o tempo todo. Primeiro, ter a palavra de Deus no coração, na mente e na ponta da língua. A Bíblia diz que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Se tiver riqueza da palavra de Cristo em você, bom, você tem muita chance, você tem todas as chances para vencer a tentação e não ser arrastado para a lama na vida. Porque Jesus venceu cada uma das tentações com as Escrituras, palavras inspiradas de Deus. Quando Jesus disse no versículo 4 para Satanás: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, ele está citando Deuteronômio 8:13. Quando Jesus diz, está escrito, lembra? Se ele está dizendo está escrito, é porque está escrito em algum lugar. Então quando ele diz, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele, está escrito em Deuteronômio 6:13. Quando Jesus fala para Satanás, também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Isso está dito em Deuteronômio 6:13. Nós temos o registro do que Jesus está falando deste momento no Novo Testamento. E ele está citando textos do Antigo Testamento, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Então veja, Jesus que é
Muito mais do que a palavra escrita, muito mais do que a palavra registrada, a palavra viva de Deus, a comunicação viva que Deus fez à humanidade. Jesus é o Logos, né? Ele é essencialmente a palavra de Deus. Ele está usando a palavra registrada de Deus. Não existe firmeza espiritual sem conhecimento da palavra de Deus. Não existe. Porque por mais que você seja um crente devotado, por mais que você tenha boas intenções, se você não conhece a palavra, talvez você esteja vivendo coisas muito diferentes do que a palavra de Deus diz, achando que está agradando a Deus. E é por isso que tem tanta igreja, é por isso que tem tanta denominação, é por isso que tem tanta religião. Porque as pessoas, sem conhecerem verdadeiramente a palavra de Deus, têm um determinado conceito a respeito de Deus e vão em frente em cima desse contexto, desse conceito. Firmeza espiritual é quando nós estamos supridos com toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso aqui na Igreja Batista da Comunhão nós temos alguns hábitos que nós não abrimos mão. Um dos hábitos é que todo ano nós lemos ou todo o Novo Testamento, ou toda a Bíblia. E eu espero que você esteja firme nesse propósito. Nós, no final do ano passado, disponibilizamos, como no final de cada ano disponibilizamos, uma guia de leitura para estarmos sempre na palavra. Se você perdeu esse guia, não tem ou não sabia disso, chegou depois, me peça e eu mando para você o guia de leitura, tá bom? Mas nós temos outros hábitos, como igreja. Nós temos, por exemplo, uma escola bíblica que acontece nas quartas-feiras. Nesse semestre nós estamos entendendo melhor a Bíblia. Não necessariamente o seu conteúdo, mas a sua forma. Como que ela sai de Deus e chega em nós? Qual é o processo disso, né? Revelação, inspiração, iluminação. Como que ela chegou lá, desde que ela foi escrita em pedras ou em papiros, pergaminhos, até agora é confiável? Será que alguém alterou? Tem como saber se foi alterada, se não? Quais são as evidências de dentro da Bíblia a respeito da segurança dela? Quais são as evidências fora da Bíblia? Arqueologia, história, antropologia, etc, etc. E aí, para entender dentro da Bíblia, agora, nas últimas semanas, a gente está fazendo sim um panorama bíblico. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos uma igreja sem raiz na palavra. Seremos uma igreja flutuante, que não compreende a graça. Porque para eu compreender a graça, eu preciso entender a manifestação dessa graça em Jesus Cristo. E o livro que nos revela Jesus Cristo é a Bíblia. O Espírito Santo age nos fazendo lembrar as coisas que Jesus disse. E onde nós vamos saber o que Jesus disse? Na palavra. Então, para você resistir à tentação, para você resistir nos desertos da vida, você tem que ser um homem da palavra, você tem que ser uma mulher da palavra. E não tem esse negócio de eu não gosto de ler. Quando alguém me diz eu não gosto de ler, eu aceito que a pessoa não goste de ler. Mas é como uma pessoa que está morrendo de desnutrida e dizendo assim, eu não gosto de comer. E dessa semana eu li sobre uma menina em Santa Catarina que ela não pode comer. Ela não pode porque ela tem uma síndrome muito rara. Então ela não pode nem comer nada e nem tomar nada de água. Então por muitos anos ela sofreu muito, ela ainda sofre, mas ela sofreu muito com vômitos, dores, idas para o hospital. Aí depois ela passou a ser alimentada por sonda, aí o estômago não aceitou também a sonda e agora ela se alimenta enquanto ela dorme. Durante a noite é conectado, se eu não me engano, é via parenteral. Eu acho que o nome é esse, né? A Mel é nutricionista, fez assim. Via parenteral. E ela tem severos quadros de desnutrição. E eu orei pela menina, que Deus tenha misericórdia da vida dela. O Senhor pode operar uma cura lá. Acho que essa menina mora em Florianópolis. Então quando alguém me diz assim, eu não gosto de comer, e você vê uma magreza, você vê falta de força. É como alguém dizer que não lê a Bíblia porque não gosta de ler. Se você pudesse ver no espelho o seu espírito minguando, a sua alma definhando por falta de alimento espiritual, eu acho que você ia se jogar na Bíblia. Mas saiba que esta é uma realidade, você precisa se nutrir. Então, não me importa se você gosta ou não gosta de ler, você precisa. É para o seu bem.
É como um pai dizendo para um filho: filho, você precisa comer. O meu irmão sempre foi muito chato para comida, mas a minha mãe sempre teve uma sabedoria tão grande, porque tudo que era importante para o meu irmão comer, minha mãe botava no feijão. E o meu irmão amava aquele feijão. E ele comia toda a nutrição que tinha, porque minha mãe botava no feijão estas coisas. Meus irmãos, vamos nos fortalecer espiritualmente para resistir. Segundo, vigiar e orar. Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiem e oram para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe qual era a tentação nesse momento? A tentação era dormir, era cair no sono. E sono é uma necessidade legítima, sim ou não? É. Só que você tem que dormir na hora certa. Se você dormir na hora de trabalhar, é um problema, né? Aqui os discípulos precisavam estar alertos para aquilo que estava acontecendo naquele momento, mas eles estavam deixando que o sono os vencessem. Eles estavam, em vez de estarem jubilosos porque Jesus Cristo estava indo para a cruz para morrer pelos nossos pecados, e conforme Jesus mesmo já tinha revelado, ia ressuscitar, ia vencer, está registrado nos evangelhos que eles estavam dominados pela tristeza. A questão é a seguinte: vigiar e orar para não cair em tentação. Orar é orar, tá bom? Como é que se ora? Orando. Mas eu não sei orar. Alguém disse, eu não lembro quem falou, mas ore até que você esteja orando. Alguém sabe quem é que disse isso? Ore até que você esteja orando. Te ajoelha, vai lá, te coloca na presença de Deus e vai. Daqui a pouco o Espírito está te conduzindo, porque a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, então faz a tua parte. Mas vigiar, quem é essa mulher que está se aproximando de mim? Qual é a intenção dela? Por que essa pessoa escreveu isso aqui? Por que ela deu um oizinho aqui? Vigiar. Por que será que esse cara aqui está que ele falou esse negócio aqui sobre aquele dinheiro lá? Por que é estar atento, é estar vigiando. E a terceira dica, ainda nessa segunda, né? Por que eu tenho que vigiar? Porque a tentação se camufla de necessidades, através de necessidades legítimas. E por fim, confiar em Deus e procurar a porta de saída. Quem é que lembra do Leão da Montanha? Aquele desenho que dava do Leão da Montanha. Não sou o único velho aqui. Josiel, valeu. Old school ali, irmão João. Lembra? Qual era o lema do Leão da Montanha? Alguém lembra? Qual? Saída. Para o meu era direita. O meu Leão da Montanha era direita. Saída pela direita. Quando a coisa apertava, saída pela direita. Esse era o lema do Leão da Montanha. Crente, essa é a teologia do Leão da Montanha. Quando vem a tentação, saída pela direita. Lembra de José? Quando a tentação veio, o que ele fez? Saiu. Não fico tentando provar como eu sou forte. Eu saio fora. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então o diabo envia uma tentação, Deus diz: essa tentação não vai sozinha, vai também um livramento. Não é? Que Deus maravilhoso. Ele não deixa, primeiro que ele mede a tentação, ele não deixa chegar em nós tentação que sejam maiores do que as possibilidades que nós temos de suportá-la. E mesmo quando chega, ele manda junto um livramento. A palavra livramento aqui, no grego, é caminho de saída. Por isso que a NVI, se eu não me engano, traduziu como escape. Ele vai promover junto um escape. Vai providenciar um escape, um livramento, uma saída. Então, sabe quando alguém diz assim: olha, não tinha como evitar? Não existe esse negócio de não tinha como evitar. Porque se não tivesse como evitar a tentação, Deus não teria sido fiel.
Deus teria deixado de ser fiel, e Ele é fiel e Ele não mente. Então, se Ele está dizendo que não vem tentação maior do que a gente pode suportar, não tem esse negócio de não tinha como eu evitar, não tinha como eu dizer não, não tinha como eu não fazer isso, não existe isso. Deus é sempre fiel e sempre há saída quando nós desejamos permanecer em sua santidade. Acontece que quando a gente está no deserto da vida, lembra, nesses momentos difíceis pelos quais nós passamos, muitas vezes nós procuramos desculpas para fazer as coisas de maneira pecaminosa. Só que mesmo ali no deserto, o Senhor continua sendo fiel conosco. A tentação pode afastar você de Deus. É isso que ela pretende fazer. Mas Deus providencia para que em cada tentação haja um livramento correspondente. Então isso passou a ser uma realidade na minha vida. Quando esse versículo fez sentido para a minha vida, isso deve fazer uns 8 anos mais ou menos, eu passei a clamar por esse versículo quando eu sinto a tentação chegando perto de mim. Eu me lembro, numa determinada vez, que eu estava indo pecar, e eu lembrei desse versículo. E eu disse: Senhor meu Deus, mostra o livramento agora, porque eu creio na tua palavra. Querido, querida, Deus mostrou o livramento naquele exato momento. E eu passei a ter isso como regra da minha vida. Quando eu sinto a tentação chegar, eu digo: Deus, mostra o livramento. Mostra. E aí, Ele mostra. E aí a coisa fica complicada, porque a gente preferiria não ver, né? Eu preferiria não ver. Eu, Davi, carnalmente falando, eu preferiria, né, que não tivesse outra alternativa. Porque a carne está inclinada àquilo. Mas aí, tcharam, está lá. A carne me puxando para cá, o espírito me puxando para cá, porque carne e espírito militam, né? Porque um desejo que é contrário ao que o outro quer, pelo controle da alma. Mas está lá o livramento. Deus é fiel. Então eu quero encorajar você, quando a tentação vier, faça essa oração: Senhor meu Deus, cadê o livramento? Então quando você sentar na frente do computador para pecar, Senhor, livramento. Quando você for se aproximar de uma pessoa para pecar, ou a pessoa estiver se aproximando de você, Senhor, cadê o livramento? Seja onde, como, quando for, Senhor, cadê o livramento? Porque eu sei que Tu és fiel. Se você está em meio a uma tentação, ou talvez se você está no meio de uma queda, ou lá no fundo do poço, porque sucumbiu a uma tentação, eu quero dizer que em Jesus você encontra tudo o que precisa para resistir e parar de cair. E para ser resgatado, para ser resgatada, para ser restaurado, para ser restaurada. Você está em casa, talvez você esteja vivendo em meio a uma tentação, ou vivendo a culpa por ter sucumbido à tentação. Jesus pode restaurar você. Ele pode resgatar você. Não há lugar onde você possa ter caído que o Espírito Santo de Deus não possa chegar lá para resgatar você. Mas não dá para continuar vivendo assim, longe do Senhor, sem saber, desconsiderando a intenção dele de ter um relacionamento tão profundo de pai e filho, de pai e filha com você, lavar, purificar, restaurar sua dignidade, que é a imagem e semelhança do Senhor em sua vida. Mas se você acha que não consegue fazer isso sozinho, não consegue fazer isso sozinha, a gente está aqui como igreja, não para julgar você, não para apontar o dedo na sua cara, mas para junto com você buscar cura no Senhor. Aqui no telão agora, nós temos o contato do Josiel e da Paula. Ali está o pastor Josiel e a Mel, e aqui está a Paulinha, minha esposa, e eu. Contato do pastor Josiel, que é o nosso pastor de cuidado pastoral, 98120-4503, e o contato da Paulinha, minha esposa, 99991-7504. Você precisa de um aconselhamento, você precisa de ajuda, você precisa desabafar, você está sendo tentado, está sendo tentada e não está vendo saída. Se você é homem, procura o Josiel. Se você é mulher, procura a Paula. Deixa o Espírito Santo usar a vida deles na sua vida. Eles são pessoas que Deus levantou na nossa comunidade para pastorear homens, para pastorear mulheres. Peça ajuda. Entre em contato.
Nós vamos cantar uma canção agora, que ela é o Salmo. A menos que me falhe a memória, é o Salmo 32. E esse salmo é um salmo que Davi escreveu sobre um momento da vida dele que ele estava em pecado, no qual ele ainda não admitia que estava em pecado. Enquanto ele ainda não havia passado pelas fases do arrependimento, da confissão e da reparação como fruto de arrependimento. Ele estava tentando administrar o pecado dentro dele. E aí ele conta pra gente no Salmo que ele foi sentindo as forças indo embora, que ele foi sentindo seus ossos envelheceram. E essa canção que nós vamos cantar é o relato que ele faz sobre isso até o momento que ele confessa a Deus e é libertado. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. O meu pecado então eu não mais ocultei. Meu Senhor e Rei. Isso que o salmista nos conta, eu vivi na minha vida. Por muito tempo eu fui escravizado, eu aceitei ser escravizado pelo pecado. Eu tentei, pelas minhas forças, vencer para não precisar dar explicação para ninguém. Não deu. Aí eu precisei confessar. Mas quando eu confessei aqui na igreja, a liberdade, o renovo, a alegria voltando, o brilho da graça foi algo indescritível. Ser liberto, viver na graça, sem dever nada para ninguém, sem precisar ouvir acusações de Satanás, é algo que não tem preço, algo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Então eu não quero só ensinar você biblicamente a não cair, mas eu quero dizer, você pode, de onde caiu, seguir em frente, ser restaurado, ser restaurada pelo Senhor. E como eu disse,
Em Jesus você encontra tudo que você precisa. Mas, às vezes, a gente está vivendo de uma maneira tão afetada que não consegue mais sozinho. É por isso que a igreja existe, para caminharmos juntos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor venceu no deserto. E o Senhor, por mais difícil que tenha sido, fez isso de forma tão simples que a gente também pode fazer em Ti, contigo. Se nessa igreja existem hoje pessoas que estão vivendo deliberadamente no pecado, que o Teu Santo Espírito se agite poderosamente na vida dessa pessoa. Se alguém está aceitando viver um dia inteiro e dormir, aceitando o pecado da sua vida, que o Espírito Santo mostre que isso não é o que Tu tens para essa pessoa. E se alguém foi afetado, atingido pelo pecado, e agora sente tanta vergonha, sente tanta culpa, sente que não pode estar mais na Tua presença, que não pode mais servir ao Senhor, que o Teu Santo Espírito mostre que a obra de Cristo na cruz é tão poderosa, mas tão poderosa, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mostra que existe chance, Senhor, mostra que existe perdão, mostra que existe cura, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor, diante das tentações. Nós queremos Te agradar, nós queremos glorificar o Teu nome, não queremos manchar o Evangelho. Queremos que a Tua santidade seja refletida em nós. Por isso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Que isso seja visto na vida de cada filho e de cada filha do Senhor. Nós consagramos a série de mensagens Lições no Deserto a Ti e pedimos que Tu faças com esta série de mensagens que foi proclamada aqui aquilo que eu, como pregador, jamais poderia fazer, que é falar aos corações. Espírito, continue edificando a igreja de Jesus aqui no amor do Pai. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora, firme na fé. Em nome de Jesus, vá em paz, mantenha o isolamento físico, né? Procure não ter contato com ninguém. Nós estamos sendo prudentes e tendo fé ao mesmo tempo. Vá em paz.